Vamos começar então falando dos policiais militares. Vamos falar, vamos ter o vídeo, né, específico sobre isso mais tarde, mas tá puxado, hein, cara? A categoria polícia militar, que a gente sempre defende aqui, não que defenda a categoria, que a gente defende, que é o seguinte: ou o cara é psicopata e vê na polícia militar o melhor lugar para trabalhar, ou vai para lá ainda sem ter traços de psicopatia e se transforma em um depois de passar por todo o treinamento cotidiano daquela corporação, porque é um absurdo. Aconteceu desde o último fim de semana, tá? Casos como o policial militar que estava de folga e meteu bala no motoboy por R$ 6,98. Discutiu por R$ 6,98. Hoje também saiu a história de um homem que foi baleado num mercado aqui em São Paulo por ter furtado sabão, café e biscoito. Ou seja, uma pessoa em situação de desespero foi baleado por um policial também de folga. E também a gente teve ontem aqui em São Paulo um policial que jogou um homem do alto de uma ponte para um córrego que passava embaixo. Depois acharam o corpo, né, com uma camisa azul. Tudo isso daí em poucas horas, tá, gente? Mesmo que veio à tona algo que aconteceu no passado, mas a revelação do fato aconteceu agora. No Fantástico, também no último domingo, você tem um depoimento de um policial militar que fala, insiste no depoimento, que o homem que tinha sido preso injustamente estava com drogas. O homem ficou preso injustamente por 9 meses. Vamos supor que esse homem estivesse mesmo com drogas. Ficar preso 9 meses é razoável por você ser um usuário? Tem gente que fica, mas vocês estão defendendo o bandido. Vocês acham que é razoável instituir a pena de morte jogando uma pessoa do alto de uma ponte com um córrego embaixo? Que eu saiba, a pena de morte ainda não foi legalizada aqui no país, a menos que o Derrite legalizou dentro das polícias aqui de São Paulo, mas ele nunca vai falar pra gente que ele não está interessado em dar posicionamento público, né? Se o cara, no dia que teve um delator executado no aeroporto de Guarulhos, preferiu ir pro show do Latino, imagina o que ele pensa da sociedade como um todo. Não tem que dar mesmo nenhum parecer sobre o que ele faz, ok? Então você tem caso aí de Camaragibe, no caso do motoboy. Você tem casos acontecendo, não é só em São Paulo, é no país inteiro que a PM está agindo dessa maneira. E a PM, Helder, afastou, já que o caso ganhou muita repercussão, né? Só nesses casos, porque se passasse incólume ali ao noticiário, não ia acontecer nada, tá? 13 policiais são afastados em caso de PM que jogou homem de ponte. A Secretaria de Segurança Pública determinou nesta terça-feira o afastamento imediato de 13 policiais militares envolvidos no caso em que um agente da corporação jogou um homem em um córrego do alto de uma ponte Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Um vídeo flagrou o momento que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. A instituição repudia veementemente a conduta ilegal e Repudia instaurou o um caralho, não inquérito. repudia porra nenhuma. Se repudiasse, não acontecia todo dia. Sem dúvida. Instaurou um inquérito para apurar os fatos e responsabilizar todos os agentes, afirma a nota da pasta. Nessa terça-feira, o secretário de segurança, o cara mesmo, o secretário, com todo respeito à segurança, mas normalmente segurança também é bem complicado, me deu até um soco na testa no show do Skid Row. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, divulgou um vídeo em que anuncia o afastamento dos agentes envolvidos no caso. O Derrite também condenou a ação policial. A gente vai ver esse vídeo logo mais, tá? O secretário ainda afirmou que a partir dessa terça os agentes envolvidos vão cumprir o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos e sanados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se posicionou sobre o caso em uma publicação no X. Tá? Para quem não sabe, não viu aqui, nas imagens que flagraram, a conduta dos policiais, é possível ver 3 agentes da PM na ponte. Um deles levanta uma moto do chão e encosta na mureta. Um quarto policial aparece segurando pelas costas um homem vestido com camiseta azul. Em questão de segundos, o militar levanta o homem pelas pernas e o joga do alto da ponte sobre o qual passa o córrego. Um outro vídeo mostra o corpo de um homem também vestido de azul, de bruços, boiando no córrego. Não há confirmação se o corpo é o mesmo do homem jogado pela PM. Está aqui o vídeo aqui da polícia. Chegando aqui, pegando o homem, jogando
no corre. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes hoje, mas para quem não viu, tá aí o que aconteceu. É o absurdo que aconteceu. Exatamente. E os absurdos, eles se sobrepõem de uma tal forma que eu nem consegui incluir no vídeo que sai um pouquinho mais tarde, um caso que aconteceu aqui no litoral sul de São Paulo. Veja bem, para vocês verem como os casos isolados estão cada vez menos isolados. Um sargento aposentado da PM atirou contra crianças no litoral sul aqui do estado de São Paulo. Felizmente ninguém ficou ferido nessa, mas olha a atitude desse cidadão. As imagens primeiro mostram um carro passando com a seta ligada. Passou, ok. E é um momento em que as crianças gritam algo para o motorista. Ele para, começa a dar ré e as crianças fogem. O homem, então, sai do carro, olha aí, saca a arma e atira contra crianças. Por sorte, ninguém se feriu e não há prisões. Esse sargento aposentado, Cláudio Fontes Alves, prestou esclarecimentos. Por sorte, claro que eu falei que ninguém se feriu, e a informação é que não tem prisão. A arma que ele usou foi apreendida e, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que não localizou o registro da ocorrência. Um homem para, avisado por crianças que precisa ligar o farol, ele dá ré, sai do carro, atira. Por sorte, as crianças não se feriram e tá aí. Não tem nenhuma prisão, não tem nenhuma medida mais grave, e a resposta de que não há localização da ocorrência. Contra crianças que estavam sentadas na calçada de casa, no litoral sul aqui de São Paulo, ok? Até agora não teve nenhum tipo de condenação, de prisão para o sargento aposentado da PM, aparentemente bebaço, né, Beze? Mas isso não justifica a conduta dele, porque ele agiria igual também se tivesse são, já que esses caras se consideram empoderados, se consideram acima do bem e do mal, assim como o pessoal das Forças Armadas, mas os policiais, eles apresentam ainda mais um risco ainda mais direto para a sociedade, porque eles convivem mais próximos da sociedade, né? Tem as abordagens no meio da madrugada, quando o filho chora e a mãe não vê, eles moram mais perto da gente, nos nossos bairros, em bairros de classe média baixa, geralmente, e, né, enquanto as Forças Armadas, o cara que tá na alta patente, ele se isola um pouquinho mais, ele vai estar no quartel, ele não vai estar no cotidiano da sociedade, até por isso ele representa um risco menor, né? Um risco ele representa na democracia, na tentativa de golpe, mas esse risco social de pegar um revólver e dar na cara dos outros, quem costuma fazer é policial. Vamos ver aqui o que o Derrite, o que é um dos alicerces aí do que a polícia militar aqui de São Paulo tem feito, né? Ele que é tem essa postura aí de que atira antes, pergunta depois, tá? É isso que a gente viu desde a época da rota aqui em São Paulo. A gente que é paulistano conhece muito bem o que era a rota do Maluf e tudo mais, né? E agora os casos estão aumentando cada vez mais, não se tem vergonha mais de cometer as piores atrocidades do mundo. E a gente tem o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, né, do Tarcísio, o Guilherme Derrite, que divulgou um vídeo repudiando o que os policiais fizeram, porque, como eu já disse, a coisa publicizou demais, né? Era para ficar na miúda ali, ninguém era para ter visto, não era para ter filmado. Imagina o que acontece todo dia, que hoje em dia tem celular, as pessoas gravam, né? Mas ainda o que acontece em casos assim que a gente nem vê, quantos casos desses acontecem por dia em São Paulo. É estarrecedor. Assisti ao vídeo em que policiais militares participam de uma ação e um deles, lamentavelmente, arremessa um indivíduo que estava contido, controlado, de uma ponte. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar, e eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar, até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados, e dizer que ações isoladas como essa não... Isoladas? Nos últimos dias parece que não.
Tá, nem nos últimos dias, nem nos últimos meses, nem nos últimos anos, né? Com essa polícia do Tarcísio que veio mesmo para botar fogo, né? Tem nada de isolado isso aí. A todo momento tem notícia da PM. A gente nunca traz notícia boa da PM. Ah, mas só traz notícia ruim, porque só tem notícia ruim. Não tem notícia boa. Não tem. Podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. Se fosse verdade, o próprio Derrite não seria secretário de Segurança Pública com a conduta que ele teve enquanto policial, né? Vamos combinar. Mas são anos de bons serviços prestados à população. Me desculpa, não é isso que a história da Polícia Militar, nem em São Paulo e nem em nenhum lugar do país diz, ok? A gente está aqui nomeando o governador, a Polícia Militar do Tarcísio, mas a gente precisa lembrar sempre que a Polícia Militar, com ou sem Tarcísio, seria mais ou menos igual. A Polícia Militar, com o PT no governo do estado da Bahia, age de maneira igual ou pior do que aqui em São Paulo. Então não é uma situação exclusiva à PM de São Paulo. A Polícia Militar, enquanto instituição, ela tem problemas históricos que só podem tentar ser sanados com uma reforma muito séria e a desmilitarização das polícias. Isso, né, partindo do pressuposto de que isso será muito bem feito, de que a reforma será feita de maneira séria. Ainda assim, pode nem sanar problema nenhum, Marco Bezzi. Pode continuar na mesma. Tá aí o Derrite, que já foi investigado por 16 homicídios, tá? Enquanto capitão policial militar, capitão Derrite, como era conhecido, né? Tem aí nas costas investigação por 16 homicídios, que ele deve ter muito orgulho, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Isso aí é prêmio para ele ser alçado à posição de secretário. Pode ter certeza que se não fosse por isso, ele nem estaria na posição que está. Ele disse que foi lamentável justamente porque foi filmado, né, Helder? Gravaram, né? Porque senão sempre seria um caso isolado, né? O Tarcínico de Freitas também, ele disse que PM que atira pelas costas ou joga uma pessoa da ponte não está à altura de usar essa farda. Mas é exatamente essa a altura que se espera dessa farda. É isso que eu ia falar. Inclusive, você sabe que tem esculacho dentro do quartel se o policial passa muito tempo sem mostrar serviço. Você sabe disso? Sim. O cara volta lá, não mostra serviço, só abordagem dentro das regras, leva o cara pra delegacia, faz o cara ser preso, sem violência. O cara começa, aí, mano, você não vai dar um esculacho em ninguém lá, se você não dá esculacho na rua, você toma esculacho aqui. Tem a lozinha lá com os dados do que o cara faz nas ruas. Então o cara tem que mostrar também. Para aqueles que podem pagar um arrego, tá tudo sossegado, cara. A polícia não vai te incomodar. Mas para pobre e preto na periferia, às vezes eles matam até o inocente para colocar na lousa, cara, os feitos deles. Vamos ver o que o Tarcísio falou, o governador de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. Sei. Cara, o profissionalismo deles é matar preto, pobre e periférico. A gente sabe disso, né? E ter uma conduta completamente diferente das periferias com o povo dos Jardins, como a gente próprio ouviu do vice-candidato e agora vice-prefeito de São Paulo eleito, né, do Ricardo Nunes, né? Tem que ser diferente a abordagem, né? Você não pode melindrar ali o povo dos Jardins, mas pode passar o rodo ali na galera da periferia, né? Policial está na rua para enfrentar o crime, para fazer com que as pessoas se sintam seguras. Falham miseravelmente. Quando eu vejo um policial na rua, eu me sinto muito inseguro. E eu, branco, hétero, homem, privilegiado em lugares aqui da Zona Oeste, mas quando eu vejo a polícia, e quando eu vejo a polícia na padaria, comendo de graça, eu sempre vou longe, cara. Sempre me afasto, sabe? São pessoas assim com uma energia e com uma vibe muito errada. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Além disso, outras providências serão tomadas
em breve. Eu pensei que o Tarcísio ia escrever, não está à altura de vestir a farda, a altura é mais alta. Na próxima, jogue da ponte estaiada, porque aí não há a menor chance de ele sobreviver. Porque a altura ali foi baixa, né? Ponte de córrego é mais baixinha. É. Claro, é óbvio que o que ele tá falando aí é só blá blá blá, é só conversinha fiada. Quem não conhece a história da Polícia Militar no Brasil? Quem não conhece a Polícia Militar no Brasil é praticamente um esquadrão da morte, sempre foi. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em Minas Gerais, não importa onde seja, sempre foi assim, sempre atuou contra a população, eles não têm respeito nenhum pela população. E o pior, que com esse tipo de conduta que é esperado de um policial militar dentro da corporação, quem se fode também são eles. Porque além de ser a profissão que mais mata e mata inocente, é a profissão que mais se mata, ok? É uma profissão que leva muita gente a tirar a própria vida também. Não é só algo que causa um problema para a sociedade em geral, causa um problema para eles também. O que tem de policial doido, policial que pirou, policial que entrou em surto total, que tirou a própria vida, os dados são absurdos de policial que tira a própria vida. Então tá tudo errado na formação, tá errado em como a atividade se dá e o que se cobra do policial militar. Tá tudo errado.